Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta terça-feira, dia 13 de novembro. Começando aqui pela Ecor 3. Ecor 3 atingiu o objetivo da nossa compra. É importante ressaltar que a ação hoje ficou ex-dividendos. Houve uma distribuição aí para quem estava posicionado, para quem estava comprado em Ecor 3, uma distribuição em torno de 26, por volta de 26 centavos por ação. E isso trouxe um ajuste da posição das cotações históricas e, consequentemente, do objetivo, da operação, do stop. Então, esses foram os valores aí repassados dentro do Investmania durante o pregão, como os novos valores de saída e de stop, na verdade, saída com lucro e saída com prejuízo aqui para Ecor 3. E ela terminou atingindo os R$ 17,87. Antes, o objetivo era R$ 18,13. Que é 26 centavos aí acima desses R$ 17,87. Enfim, o objetivo atingido, operação realizada com sucesso na Ecor 3. Olhando agora a BBDC4, BBDC4 terminou o pregão de hoje com alta de 2,09%. A ação vem de uma tendência de alta neste momento. Bateu ali no topo anterior, perdeu força, voltou bastante, deu uma baita recuada. E hoje gerou um pregão mais forte de alta, abrindo possibilidade de buscar novamente a região de topo anterior. Pelo gráfico de 60 minutos, ela apenas anulou a tendência ali de baixa. Deu uma divergência por ter perdido o suporte aqui e não ter ido muito além, e agora anulou a tendência de baixa. Então, é um ativo que apresenta uma sinalização de alta. Não estaremos entrando na ponta compradora ainda nesse papel. Ali no gráfico de maior, a tendência primeiro não é das mais fortes nesse momento. Ela no gráfico semanal perdeu uma região de suporte, tentou se recuperar, perdeu força, enfim. Como não é uma tendência ainda muito forte de alta, e ainda além disso aqui no gráfico 60 minutos não tem nenhum pivô de alta ainda definindo a nova tendência de alta de curtíssimo prazo, não estaremos aí entrando na ponta compradora de BBDC4. Mas é uma sinalização pelo menos positiva que pode levar esse papel a buscar de novo uma faixa aí de resistência, e as resistências mais importantes nesse momento em torno de 33,60 até os 33,85. A Ambev 4 gerou um candle forte de alta no pregão de hoje, 1,57% de alta. É um candle que se recupera em cima da região ali do topo anterior 80,37. Aqui no gráfico semanal é mais fácil de visualizar esse topo. A tendência desse ativo no médio e longo prazo é de alta. Se a gente pega o gráfico mensal dessa ação, a gente vê uma tendência de alta mais prolongada, mais esticada para cima. Ou seja, o ideal é que tivesse uma congestão maior. Não seria um tipo de operação, mesmo comprar a ação aqui. Se fosse swing trade, a ação está com topos e fundos descendentes. Se fosse para comprar ação baseada pelo gráfico semanal que está ainda em tendência de alta e testando um suporte que foi rompido, uma resistência que foi rompida agora funcionando como suporte, seriam mais para uma operação aí de uma relação risco-retorno 1:2. E fazendo essa relação risco-retorno 1:2, visualizando a tendência de longo prazo mais esticada para cima, seria uma compra que eu particularmente evitaria. Aí fica a critério dos investidores que têm um foco um pouco maior na parte de fundamentos da empresa, querem estar dentro dessa tendência de alta atual, que ainda não dá para dizer que a ação não vai conseguir romper essa resistência aqui. É uma sinalização positiva, mas apenas não se encaixa com os meus critérios de entrada, baseada principalmente na tendência de alta mais prolongada que ela tem pelo mensal. Olhando agora para BRML3, BRML3 apresentou aí uma alta muito forte no pregão de hoje. A ação, assim como a Ambev 4, gerou uma divergência de baixa, voltando aqui na Ambev 4, gerou uma divergência de baixa nessa queda, quando ela faz um fundo mais baixo que o anterior, mas não deslancha, não prossegue essa queda dela, já começa a ter recuperação. A BRML3 também fez essa divergência. Não está tão esticada assim para uma compra, só que o único fato negativo que me deixaria de fora de uma compra aqui após essa alta de 3,98% e essa recuperação dela na região ali dos 26, por volta dos 25,95, fundo anterior, é que a correção dela
Como eu estaria comprando um fundo descendente no gráfico diário, eu estaria motivado por algum suporte mais importante do gráfico semanal, e isso não tem esse suporte tão importante no gráfico semanal. Por exemplo, o caso da Ambev 4 seria uma compra se ela não tivesse com uma tendência mais prolongada, uma compra até para trazer uma relação risco-retorno mais interessante de 1 para 2. No caso da BRML3, o que me deixaria de fora é simplesmente a correção dela pelo semanal ainda não foi tão longa. O ideal é que ficasse mais perto dos 25 a 24,75 para fazer essa entrada, mesmo comprando um fundo descendente. E por último, BRPR3, é uma ação que a gente tinha falado na semana passada, que ia ficar monitorando para uma possível compra, só que a gente estava já depois desse pregão falando dela para uma possível recuperação logo depois da perda desse fundo, porque já tinha invadido uma região de topos anteriores no gráfico semanal, então ela deveria ter se recuperado um pouco antes. A tendência dela deu uma intensificada para baixo, então tornou-se mais forte pelo gráfico diário, invadiu razoavelmente bem a região de suporte ali proporcionado por uma série de topos anteriores, teve essa reação, mas eu não estaria fazendo compra desse fundo descendente por não ter no mínimo uma divergência aí de alta, um enfraquecimento da atual tendência de baixa no gráfico diário. Então o que eu estaria aguardando para compra nessa ação, já que ela está num cenário gráfico interessante pelo semanal? Estaria aguardando agora alguma força maior pelo gráfico diário de enfraquecimento da tendência de baixa. Por exemplo, cai aqui, perde força nesse próximo fundo e gera um fundo aqui descendente, mas pelo menos na região de suporte, ou ela gera um pivô de alta pelo gráfico diário, seria mais interessante para a compra aí dessa ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.